empresários e empreendedores de Curionópolis, da região e do mundo. Olá, família CAC. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Associação Comercial. O ACACcast é feito para você que faz a diferença. Olha, eu já quero deixar aqui um recadinho para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Corre lá, se inscreva, dê um joinha para que você fique todo o tempo ligado e não perca nenhum episódio do nosso ACACcast. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre empreendimentos de impacto. Por falar de impacto, claro, nós vamos estar trazendo hoje uma figura impactante. Nós temos o prazer de receber um jovem empreendedor e visionário, diretor comercial de um empreendimento muito impactante, não só no município, mas também na região. Claro, tenho aqui o prazer de receber nessa noite nosso queridíssimo Gabriel Castro, ele que é diretor comercial do empreendimento Vale das Minas Parque. Gabriel, seja muito bem-vindo, eu quero já abrir o microfone para você, querido, e já para saber um pouco da tua história, né, um pouco dessa trajetória tua, de chegar até aqui, diretor comercial do Vale das Minas Parque. Seja bem-vindo, querido, ao nosso ACACcast. Agradecimento é meu, Daniel. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse momento muito oportuno. É muito satisfatório para mim estar numa presença de uma figura como você, irmão. Tipo, deixa a gente até acanhado do lado aqui, que é uma eloquência. Você foi feito para comunicação, irmão. Além de simpático, é muito modesto e generoso. A gente tem que ser sincero, né, Daniel? Porque assim, a gente tem que ficar perto de pessoas como você, que nos impulsionam e que dá pra gente essa sensação gostosa que eu tô sentindo agora. Prazer nosso. Mas o que é isso? Vou até pegar na sua mão, que não é comum aqui, eu tenho certeza. Mas respondendo a tua pergunta, você me perguntou um pouquinho da minha trajetória, né? Cara, para ser bem direto e para simplificá-la aqui, a história é muito grande. Inclusive dá pra gente fazer até vários outros episódios só do tema da minha jornada. Mas ela começou nessa minha carreira profissional mesmo, no que se refere a turismo. Ou turismo imobiliário em 2017. Para ser bem específico, foi dia 25 de novembro de 2017. E a minha primeira experiência no turismo foi no Parque Aquático lá em Santa Isabel. E tu és natural de onde, Gabriel? Natural de Castanhal. Castanhal. Sou natural de Castanhal. A minha mãe chama Maria Glaíse, é a quem eu devo... A genitora e a responsável por essa figura. Exato, cara. Maravilhosa. Quando eu falo dela, até mexe comigo. Mas claro. A quem eu devo tudo. É a mulher que me criou, é a mulher que me deu princípios, valores. E é por esse tipo de criação que eu estou sentado hoje na tua frente. Ela foi a pessoa que mais investiu tempo em mim. Mas... Então, de 2017, ali eu tive essa experiência no Guará até 2022. Dentro dessa minha trajetória aí, eu fui vendedor, fui coordenador comercial, e eu sempre fui um cara que ambiciou muito da vida, né, de modo geral. Então, eu entendi que em Castanhal eu não ia ter tudo aquilo que eu esperava, então, nesse meio da jornada, eu tive várias pessoas que me inspiraram e me incentivaram a buscar conhecimento em outras regiões, beber de outras fontes. Foi quando eu comecei a São Paulo, a partir de 2018, para poder me formar, ter uma formação de coach, não na intenção de ser coach para poder fazer acompanhamento ali com as pessoas, mas na intenção de me recuperar. E se de me entender também, principalmente, né? Porque eu acredito que quando a gente tem clareza e consciência de quem nós somos, a gente começa a ter métrica e sabe onde colocar a energia. Essa autocompreensão. Exatamente. É muito importante, sem dúvida. Então, a partir desse momento ali, tudo na minha vida mudou. Em 2022, eu tive uma proposta bem ousada, que eu fui para Bahia, Porto Seguro, trabalhar no fundo imobiliário lá, que também trabalhava numa cidade turística, que era Porto Seguro. E eu trabalhei lá no sistema de multipropriedade, que é aquele formato onde as pessoas têm a possibilidade de comprar a fração de um apartamento na intenção de poder viajar ou utilizar naquele local. Então, já fazem quase 10 anos que eu estou nessa jornada. Quando eu retornei ao convite do Daniel Barbosa, que foi o cara que me olhou lá em 2017 e falou assim, essa alma perdida aí tem jeito, tem potencial. Então, ele me acolheu, me treinou, me deu oportunidade, teve muita paciência, porque eu até aquele momento eu não era uma pessoa que bebia muita água. Eu era uma pessoa mais limitada intelectualmente, acreditava que na força física eu teria a vida que eu sempre sonhava. Então, resumidamente, a meados de 2024, junho de 2024, ele me fez o convite de volta para poder ajudar ele a implementar o resort do Guará, que chama Guará Forest Resort. Então, desde junho
ajudei a fazer essa implementação e tive um resultado extremamente expressivo também. E de lá para cá surgiu a possibilidade do Vale das Minas através da minha esposa. E foi quando eu topei o desafio e desde então a gente está aqui fazendo história. Muito bacana, uma trajetória realmente assim, uma boa estrada, né? Uma boa poeira e uma boa experiência, um grande aprendizado, né? E apesar da pouca idade, se vê que é uma pessoa realmente muito amadurecida, muito equilibrada, né? E focado nos resultados, né? E os resultados estão chegando. E você colocou aí no finalzinho da tua fala aí, falando sobre o empreendimento Minas Park, né? E nós gostaríamos de entender como é que funciona esse empreendimento, o que é o empreendimento Minas Vale das Minas Park. E você se refere ao contexto social dele e utilização, certo? Certo. A ideia do Vale das Minas, inicialmente, né, foi uma tratativa do investidor local aqui na região, que já é filho de Paraupebas há muitos anos. Ele começou a trajetória dele aqui, tem mais de 30 anos empreendendo. A ideia inicial dele era fazer um clube para poder, no fundo do hotel dele, que chama Vale dos Carajás, para poder gerar fluxo ali semanal ou no final de semana, porque ele tem um restaurante aberto ao público. Então, essa tratativa começou aí. Hoje, a minha esposa ela é a cabeça do nosso escopo, então ela é a diretora-geral do projeto, também que tem expertise, que chama Fernanda Magalhães. Podem até dar uma pesquisadinha no Instagram dela, ela é realmente brilhante. E nessa tratativa, e ela veio conhecer um pouquinho da região e viu que, para fazer o projeto, para trazer o time, porque são profissionais extremamente caros e habilidosos, não fazia tanto sentido, não seria viável fazer uma estrutura daquela, pequena, com esses profissionais que viriam para poder tocar esse projeto. Sim. E nesse meio tempo, eles viram que não seria viável, foi quando esse nosso investidor viu que ele teria uma área que poderia atender. Então, basicamente, essa foi a história. Vimos a área que fica ao lado da Opus Construtec. Eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar o nome da avenida ali, que é Faruque Salmen? Muito obrigado. Isso, exatamente. Que aquela área total, ela tem uma área total de 110 mil metros quadrados e quando batemos o olho ali, falou, tem que ser aqui. Então, a ideia desse projeto não é sobre fazer um parque aquático, sequer popularmente, como as pessoas acham que olhar para um local que tem a piscina, um toboáguazinho ali, faria dele um parque. Muito pelo contrário. A nossa maior intenção e nossa maior energia é mudar um contexto social de Paraupebas, uma cidade, né, não só Paraupebas, mas toda essa região que circula ao redor, que representa aí mais de 49% do PIB de um estado inteiro. Então, a nossa maior intenção é mudança de cultura e exploração de turismo local. Então, isso vai mudar o contexto histórico de como Paraupebas ou cidades vizinhas elas eram vistas ou exploradas. Então, ele funcionará num formato de um parque aquático a nível nacional. Então, o total de área ali construída são 110 mil metros quadrados e ele é extremamente completo. Perfeito. Me parece que a pretensão ou objetivo assim, do empreendimento é se tornar o maior parque aquático da região norte, né, do país, né? Então, é realmente uma pretensão grandiosa, né? Ousada. E muito ousada. Eu te pergunto, o que torna esse empreendimento assim tão gigantesco para se tornar o maior parque aquático da região norte do país? Não vai, já é. Já é uma realidade. Já que eu já vejo ele ali prontinho, eu na portaria abraçando as pessoas que eu tenho tido a oportunidade de conhecer nessa caminhada até a inauguração. Mas sim, nós entramos com essa energia e com essa força para fazer com que ele seja o maior parque do estado hoje, né? Hoje, pronto, em funcionamento. Hoje nós temos ali o Aqualand, que também nós fizemos parte da construção dele. Quando eu falo nós, me refiro à construtora da Parton Engenharia. Lá em Salinópolis hoje existe o Aqualand. Me permita aqui um parênteses aqui. Essa construtora é uma das maiores no Brasil, né, com expertise, né, nessa área, né? Exatamente. Referência, né? O foco dela, a especificidade dela, o projeto que ela executa e atua é parque aquático. Essa é a especialidade que eles escolheram atuar no subinício desse mercado. Então, Daniel, se você me perguntar hoje o porquê de um projeto tão grande na cidade de Paraupebas, essa demanda vasta de pessoas que vêm de regiões específicas ali do Brasil, com a intenção inicial de trabalhar para construir vida, né? Eu vi que nesses 6 meses que eu estou aqui, já fazem 6 meses que eu estou na cidade, que tem muita gente que está aqui há muitos anos
e vão embora porque a cidade não propõe nenhum tipo de estrutura que vislumbra a saúde relacional ali dessas pessoas que compõem a população. Então, existe uma demanda reprimida aqui gigantesca e é um vácuo de mercado que nunca foi explorado. Então, hoje, com mais de 350 mil pessoas na cidade e pessoas que vêm de Minas Gerais, Maranhão, que basicamente tomou conta da cidade inteira, Goiânia, São Paulo, Rio, a gente viu não só o contexto histórico, mas uma oportunidade grande, como diz a minha esposa, Paraupebas é um oceano azul. Então, dito isso, eu já não quero mais nem voltar para minha cidade, eu quero trazer todos os nossos negócios de lá para cá e fazer história aí, que eu estou apaixonado pelas possibilidades. E o que é muito bacana com tudo isso é que, mesmo que de forma indireta, quando há uma iniciativa tão ousada como essa, no que se refere a uma estrutura que incentive o turismo com o potencial que tem Paraupebas para fazer exploração, é por forma natural. Já ouviu aquele ditado, tipo assim, é muito difícil ter alguém que tome iniciativa para fazer, mas depois que dá certo, todo mundo replica? É isso que vai acontecer com o mercado local de modo geral, não só de Paraupeba, mas também Canaã, Curianópolis, todas as cidades que circulam, porque isso aquece a economia local. A galera que está vindo de outras cidades não vai vir para fazer bate e volta. Sem dúvida. Eles vão querer se hospedar, eles vão consumir, vai gerar empregabilidade. A gente não pode esquecer que a gente está falando de 110 mil metros quadrados. É muito interessante. Só para fazer aqui corroborar com a tua fala, claro. Eu tenho um amigo jornalista muito querido, né? Ele costuma dizer o seguinte, que essa região corre rios de leite e rebanceira de cuscuz, né? Então, região muito propícia, muito próspera, muito poderosa, né? Que tem um potencial absurdo, né? Você colocou que a área toda do empreendimento são 110 mil metros quadrados. Exato. Né? Realmente é grande, né? E eu te pergunto, o que o público, né, pode esperar de toda essa estrutura dessa área de 110 mil metros quadrados? Exato. Requinte, exclusividade, autocuidado, segurança, equipe recreativa, nós teremos uma estrutura completa. Desde a enfermaria para poder dar suporte, porque é muito normal que uma criança se machuque dentro de uma atividade. Acho que se é pai, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, a gente se prepara para todo e qualquer tipo de adversidade. Então, da criança ao idoso, nós teremos áreas dentro do parque aquático que atenda a essa necessidade do público. O que você destacaria do Parque Aquático Vale das Minas Parque em relação aos outros parques aquáticos do país? Quais são os diferenciais que você poderia aqui elencar? Cara, uma opinião pessoal, eu vou te responder essa pergunta como pai e esposo. Quando a gente pensa em lazer, ou a gente pensa em sair um pouco dessa rotina frenética que nós vivemos, para desligar um pouquinho o cérebro, que muitas vezes não é possível, a gente pensa em um contexto que a gente possa se sentir seguro, porque a sua esposa e seus filhos vão estar ali com você, ou sequer sozinho. Então, acredito que hoje, dentro desse escopo que ele foi montado, a segurança de toda essa estrutura e o formato que ele vai funcionar, que a gente hoje tem o maior objetivo e a força e a energia maior para que ele funcione com essa estrutura grande, mas para as pessoas que são associadas. E não temos pretensão e nem foco nenhum no momento para que a gente abra esse tipo de bilheteria. Então, o que eu acho muito interessante, o Daniel? A gente não pode esquecer que a gente está interior. O interior, muitas das vezes, ele não é olhado com uma estrutura tão grande como essa ou com um cuidado tão grande como esse para poder abraçar a população. Então, o Vale das Minas, ele está sendo criado com maior diferencial para perpetuar através das gerações. Quem vai usufruir disso a longo prazo são as nossas crianças, pô. São os netos que vão vir em algum momento. Verdade. Então, imagina que aquele indivíduo que nasceu aqui ou que veio e está aqui há 20 ou 30 anos, que tem várias pessoas assim que eu tive a oportunidade de conhecer, que não tiveram a oportunidade de criar memórias afetivas com os filhos aqui. Paraupebas é incrível, irmão. Falo porque eu já rodei grande parte do Nordeste trabalhando, já conheço São Paulo, conheço Minas, conheço uma porrada de região. E eu nunca vi em uma única cidade tantas possibilidades. A diversidade aqui é linda, é gigante. Todas as vezes que eu acordo, eu olho para a cidade, eu tô dirigindo aqui na PA, eu vejo montanha para um lado, colina para o outro. As pessoas aqui, pelo menos eu nunca tive o desprazer de conhecer pessoas que não fossem acolhedoras, sempre muito gentis. Eu acho isso muito bacana, sabe?
Sem sombra de dúvidas, a região além de acolhedora, muito abençoada, de um povo muito aguerrido, muito forte, né? Visionários, muitas pessoas migraram para essa região aqui e aqui fizeram suas vidas, né? Eu sou uma das tais, né? Vim para cá há mais de 20 anos atrás, assim como quase todos, em busca de uma oportunidade, né? E aqui me encontrei no contexto, né? Ontem mesmo eu comentava que eu amo esse lugar. É um lugar que é onde meu coração abriu, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Querido, o empreendimento Vale das Minas realmente já é uma realidade, é um grande sucesso, né? Já está fazendo girar a roda da economia, né? Isso chamou a atenção da associação comercial e através da CAC, que é o canal de comunicação da associação, nós buscamos esse contato, buscamos essa conexão, né? Ficamos felizes, né, em receber o empreendimento Vale das Minas Parque, já como filiada também à associação. Então, recebo nossos boas-vindas, é muito bacana, vocês assim fortalecem também, né, as ações da associação comercial. Nós temos ciência do lançamento oficial do empreendimento que aconteceu, me parece que 3 de outubro, né, do ano passado. Foi um verdadeiro sucesso. Eu queria que você falasse um pouco desse evento, dia 3 de outubro. Foi loucura, né? Foi uma explosão, irmão. Eu vou falar para você. Deixou todo mundo doido. O evento, o que acontece, Daniel, para quem está assistindo? A minha esposa, ela tem uma agência de marketing e ela também é vendedora e vem nessa carreira há muitos anos. Inclusive, eu fui um dos mentorados dela aí há anos e anos atrás da minha carreira. E a maior especificidade da Dreams Consultoria, depois dei uma olhadinha também nessa agência, que vocês vão gostar bastante do trabalho que é feito, lançamento de grandes projetos ou produtos ou marca, desenvolvimento de marca. Esse é o carro-chefe da agência, né? Exato, só que aí é que está o grande ponto, cara. Vou até cruzar aqui. Tem cafezinho? Tem ainda? A maior especificidade da Dreams hoje, é uma técnica de venda que a gente chama de que é o fórmula de lançamento, que é uma técnica para vender, para ter um alto faturamento em um curto prazo de tempo. Então, essa técnica foi utilizada no dia do lançamento. Então, foi feita uma narrativa e uma construção meses antes do dia 3, para que no dia 3, nós, a equipe comercial de vendedores, só colocasse em ação tudo que foi criado. Então, esse sucesso deriva prioritariamente da estratégia que foi construída para que isso acontecesse. Então, eu acho interessante, tu colocou aqui a estratégia, né? Eu tenho acesso aos números, né? Eu tenho aqui informação que em 4 horas foram comercializados em vendas cerca de R$1 milhão. É isso mesmo? É isso mesmo. 4 horas? De 8h30 até 1 da manhã. E depois lá a gente só festejou, comemorou, agradeceu a Deus. E você atribui esse sucesso todo a quê? A estratégia que a agência utilizou na comercialização, ou o próprio empreendimento pelo impacto visual, né? O que gerou essa conexão com as pessoas? Como você consegue entender e ler esse sucesso todo? Cara, honestamente, um depende do outro, mas especificamente, diretamente proporcional à estratégia. Porque se o lançamento não tivesse sido feito da forma que fez, a nossa dificuldade, o nosso desafio em campo para fazer com que todo o valor faturado que a gente fez até o presente momento, que já são mais de 8 milhões, desde outubro para cá. Já chega a cifra de 8 milhões? Já passa, na verdade. Não teria sido muito mais árdua a nossa caminhada. Então, sim, porque o lançamento, essa técnica ela não se refere apenas à construção para a venda. É o desenvolvimento da marca, é a criação e a personificação dela, é fazer com que as pessoas desejem fazer parte disso, porque não é só um parque aquático, é uma personificação de uma marca, é você entrar no lúdico das pessoas e entenderem que parque aquático, ele não é piscina.
as pessoas popularmente associam muito a apenas isso, exatamente, limitam isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de concepção, porque... desculpa, Daniel. Porque isso não categoriza parque. Se essa estrutura que se dá o nome de parque aquático tiver uma piscina, um riozinho na ponta, ela é um clube com uma piscina. Sim, sim. Então, o que categoriza um parque aquático como parque são os diferenciais níveis de atrações focado diretamente na experiência do consumidor, desse cliente, desse cara que vai participar dentro de uma comunidade. Então, a estrutura que tem essas várias atrações ou atrativos, que trilha, piscina de ondas, rio de correntezas, playground infantil, e essa diversidade focando diretamente na experiência, porque o parque ele é um nível de empreendedorismo muito complexo para jogar. É nível operacional, comercial, operação, tudo fazendo fluir bem. É um espaço que consiga receber um alto nível de pessoas rotativas sem perder o fluxo de qualidade nessa experiência no atendimento. Então, é muito mais complexo do que só uma piscininha no quintal de casa, entende? Realmente, é a questão de estrutura, né? De um contexto geral. E engraçado quando você usa a expressão, Gabriel, quer dar uma pausazinha? Não. Só para um cafezinho? Não, eu chamo de Então vamos lá. Vamos lá, Robert. Então, Gabriel, e quando você utiliza e está conectando as pessoas, nós temos hoje já o quê? Cerca de 4.000 associados já? Mais de 4.000 associados. Mais de 4.000 associados, né? Isso. Como é que tu define aí o perfil desse público que está aderindo aí ao Vale das Minas Parque? Cara, o nosso cliente ideal, o perfil ideal, ele é a família. Ele é a família. Então, assim, a quem viveu muito, a quem viveu pouco, mas é a pessoa que tem como prioridade família, a segurança dela, a qualidade de vivência, aquela pessoa que gosta de um pouco de diversidade, porque nós vamos ter muita diversidade dentro do empreendimento, que ele não é apenas um parque aquático, mas ele também vai ter vários incentivos de complexo de poliatividade esportiva. Sim, então, a gente tem do cara solteiro ao cara que é mais idoso, mas o nosso perfil hoje é o cara que é casado, que trabalha muito, que tem um filho, que ele quer sair um pouco da rotina, ou aquele que gosta de buscar esse tipo de experiência fora, e nas horas que ele não estiver viajando, ele vai estar usufruindo do lazer. Gabriel, dentro da cidade. O empreendimento colocou não só Paraupebas, mas colocou a região em destaque nacional, né? Vocês esperavam tamanha repercussão assim, Cara, de imediato? Eu não tinha dúvida que isso aconteceria, mas foi bem mais rápido do que eu imaginei. Eu admito. Eu também fiquei surpreso e muito contente também, muito orgulhoso, porque isso mostra não só a competência técnica do time, mas, sobretudo, a sede e a força de vontade de fazer com que isso aqui seja lembrado por vidas e, obviamente, o compromisso que nós temos com todos esses associados e as pessoas que estão fazendo parte do nosso quadro para que tenham esse acesso aí exclusivo. O nosso tema do episódio de hoje é falar de empreendimentos de impacto. E por falar em impacto, Gabriel, tu consegue mensurar o impacto econômico na região de Carajás com a implantação desse empreendimento? Cara, eu vou te dar um dado do Brasil, tá? Não sei se eu consigo ser tão assertivo no número, mas vou te dar proporção. Até 2024, segundo os dados da Embratur, que é o nosso órgão de turismo hoje do Brasil, Sim. Só o turismo no Brasil movimenta mais de 778 bilhões de reais. Então, Parauapebas tem um potencial de exploração de turismo e econômico muito grande. Então, esse parque ele tem uma capacidade, na conclusão geral dele, de receber mais de 5.000 pessoas de forma simultânea, em um único dia, na conclusão geral. Então, o que eu preciso lembrar? Enquanto o Guará tem 36 mil metros quadrados e atende ali de forma simultânea 2.500 pessoas,
imagina aí que o Guará tem 1/3 do Vale das Minas. Então, se eu te for colocar proporcionalmente, 7 mil pessoas aí, sem sombra de dúvida. E quando a gente fala em aquecimento da economia, em gerar economia, a gente está falando também em geração de emprego, em geração de renda. Você já tem, assim, uma estimativa de quanto isso vai gerar de empregos diretos e indiretos com a implantação do projeto? Só na construção agora, que a gente, inclusive, volta à construção agora com toda a tração dia 1º de abril, que infelizmente a chuva nos atrapalha, eu não consigo, vai ser um barro, né? Você vai começar a fazer o barro ali na chuva, vai se desfaz. Mas só agora na construção a gente vai ter pouco mais de entre 70 a 120 pessoas diretas trabalhando ali na operação da construção. E fora os indiretos, né? Eu tive a oportunidade recentemente de fechar um título com um empresário lá em Paraupebas que tem restaurante que já atende empresa. Na tratativa do negócio que a gente estava fechando, eu liguei para o engenheiro civil, falei do cara, falei que era nosso associado, que a gente tem como política contratar serviço de quem vende o que eu preciso, se tiver dentro do meu planejamento de custo, a gente vai fazer com ele. E eu já consegui o acesso para ele poder alimentar todos os operários ali na construção. Isso é muito bacana. Você bem colocou que nossa região de Carajás é uma região com potencial turístico muito alto, muito grande, né? E de que forma, diretamente, um empreendimento como o Vale das Minas Parque pode impactar e aquecer e acelerar ainda mais o processo, né, do nosso turismo na região? Fluxo rotativo. As pessoas vão vir de outras cidades. Hoje eu tenho na minha base 8 cidades ao redor de Paraupebas que já são associadas ao Vale das Minas. Então, quando há esse fluxo rotativo numa cidade que não estava preparada para poder receber 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, ou quiçá 3 mil, ela precisa se preparar para receber essas pessoas que vão vir de fora. Então, ainda que de forma indireta ou direta, isso incentiva e influencia a estrutura ou a reestruturação da cidade para que eles possam melhorar em questão do saneamento e toda a estrutura dela. Gabriel, temos informação que dia 27 agora desse mês haverá o lançamento, um coquetel de lançamento do empreendimento aqui em Curionópolis. Meu querido, quero saber das expectativas para esse grande evento. A nível máximo. Mas é isso mesmo, agora dia 27 a gente vai fazer um coquetel de lançamento aqui para prestigiar as pessoas de Curionópolis que não tiveram possibilidade de ter esse encontro, né, prioritariamente nesse coquetel, os associados da CAC. Então, até deixa aí o convite aberto para quem já estiver assistindo, porque ele é um espaço, o local de espaço, ele é um local que limita até 600 pessoas. Isso é muito bacana, porque a gente prefere trabalhar dessa forma, para trabalhar com mais exclusividade, muito mais apreço. Bacana. E vai ser muito bacana, acredito, que a gente será muito bem abraçado, né? Não nada diferente do que nós já tivemos até o presente momento. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir contribuir muito positivamente, porque, afinal de contas, antes da gente ser empresário, a gente também é homem, a gente também é pai, a gente tem que se cuidar, senão a cabeça dá um nó e acabou o treino. É verdade. E os que vão te abraçar, os que vão estar presentes, que vão estar participando desse grande coquetel de lançamento, o que eles podem esperar desse evento? Muita surpresa, né? Não vou ter esse parado aqui, que não, isso me quebra, não. Você acaba com a minha magia, pô. Mas pode ter certeza que pode esperar coisa boa, surpresa, vai ser uma dinâmica muito bacana. Ai, que legal. Vocês vão poder vivenciar um pouquinho de tudo que nós já fizemos. E diferente de outubro, hoje eu posso trazer dados para vocês, número para vocês, a quantidade de gente, título, faturamento e o que isso aqui pode fazer. Querido, e eu creio que haverá, além dessas surpresas agradáveis demais que eu imagino, né? Fala em surpresa, deixa eu te interromper. Eu ia esquecendo, cara. Nossa senhora, passei despercebido. Me perdoe, meu irmão. Não é grande coisa, mas é uma expressão de carinho minha pra você, pela admiração que eu sinto pela sua pessoa. Ah, que bacana. Toda vez que você for sair para alguma reunião importante, mesmo não podendo usar chapéu, pode levar que você já ajuda aí a gente a comunicar. Muito legal, muito obrigado aqui pelo mimo, obrigado aqui pela lembrança, né? Gratidão, vou até deixar aqui do lado. Imagina, aqui, cara. Tá bom? Querido, a minha pergunta é o seguinte, além das surpresas, que eu creio que serão algumas surpresas muito agradáveis, que você vai poder proporcionar aos presentes lá nesse coquetel de lançamento, eu te pergunto, aos presentes, os que querem adquirir um título, né, do Vale das Minas Parque,
Para quem é associado, haverá um diferencial ou como ele deve proceder? Como é que vai ser a abordagem da equipe presente lá nesse sentido? Com toda e absoluta certeza será feita uma personalização para o pessoal da CAC. Afinal de contas, nós estamos falando aí de 100 famílias. Então, através da associação, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito mais bem direcionada. E o time já vai estar todo em prontidão lá para poder atender. E o que eu posso adiantar, essas famílias já podem ir preparados, porque a gente vai estar lá com o nosso time para tirar dúvida e tudo que vocês precisarem no momento, a gente vai estar lá para poder suprir. Gabriel, você é um jovem visionário, empreendedor nato, se percebe isso na sua fala, na forma de se expressar, né? Como é que você analisa, dentro da sua visão futura, né, o protagonismo de jovens como você no cenário do mercado, mano? Cara, eu vou te responder essa pergunta e vai ser um tanto quanto engraçada ou vai explodir a sua cabeça, porque olha que coisa, o Daniel, eu sempre tive sede e vontade de viver o extraordinário, deixar meu nome no Brasil, em grandes empresas e tarará, mas de uma forma bem direta, eu não tinha a vontade de ser empresário, você acredita? Sério? Sabe quem me incentivou e me fez porque aí eu entendi que isso era uma coisa emocional. A minha esposa, que é a minha melhor amiga, é a minha confidente, é a minha parceira, foi a minha maior impulsionadora, e através dela a gente entrou nas empreitadas junto. Essa não é a primeira, já tem várias, a gente tem 3 negócios juntos. E eu vou te falar, se a gente não tiver ousadia na juventude ou na velhice, ninguém vai ter por nós. A ousadia é um pré-requisito para quem decide empreender ou para quem quer ser profissional liberal, porque a única certeza que você tem disso é que se você tiver saúde, você vai fazer o necessário dentro da legalidade ou dentro dos seus próprios princípios, para que você consiga não só viver isso, mas para que você possa transbordar. Porque eu acredito, Daniel, que esse mundo que a gente vive, para quem é empreendedor, para quem é empresário, a gente não tem que querer ser, a gente tem que sentir para ser, porque não é fácil, é desafiador, você briga por centavos, você briga por liquidez, mas pensando no bem coletivo, pensando no desenvolvimento das pessoas, pensando de forma coletiva, no impacto social e de forma muito complicada, mas quem é empresário sabe do que eu vou falar, mas é muito difícil até você brigar contra certos tipos de posicionamento político, porque isso acaba atrapalhando um pouquinho da nossa propagação do que a gente tenta fazer. Mas, para mim, o empreendedor ele tem que ter muita ousadia, sobretudo resiliência, e ele não tem que gostar de ser, não. Ele tem que se inspirar para ser. Independente do que acontecer, ele tem que ser muito obstinado para aguentar o rojão, porque há o fardo sobre a costa de famílias que dependem de você e, sobretudo, daquelas que acreditam no seu trabalho, no negócio que você está fazendo acontecer, é gigante. Eu estou falando de mais de 4.000 pessoas aí sobre a minha costa, da minha esposa, das pessoas que fazem parte desse corpo comercial, administrativo, financeiro, enfim. Então, tenha ousadia. Se eu puder para contribuir com alguém, tenha, sobretudo, ousadia e sabedoria para aprender. Eu acrescentaria aí, né, ousadia e alegria, porque você, além de ousado, é alegre. Talvez isso seja seus predicados que o torna um empresário, um empreendedor e uma pessoa tão visionária como és, né? Por isso o empreendimento é um sucesso, a forma que você trata, conduz todo o empreendimento, pessoas com quem você lida, né? Isso é muito bacana. E eu te pergunto ainda, na visão futura, como você enxerga o empreendimento Vale das Minas Parque daqui a 5 a 10 anos? É muito louco isso, porque eu trabalhei no parque aquático. A minha especialidade é implementação de projeto, né? Eu trabalhei em todas as estruturas de turismo imobiliário, parque aquático. Eu trabalhei na planta ou na reestrutura dela, né? E eu te respondo isso com o coração cheio de emoção, porque eu vivi isso no Guará, 2017, são quase 10 anos. Hoje eu volto ali, quando eu olho aquele negócio gigante, o Guará é um dos nossos maiores cases, porque quando o investidor comprou o espaço, era um negocinho pequenininho demais, não era nada, era uma piscininha velha, o chão era de madeira, dava formiga em todo mundo que sentava para comer, mosca, abelha, uma cacetada de coisa.
mas ele teve um negócio, cara, que nunca deixou ele. A certeza de que aquilo ali mudaria a região, a localidade, a exploração. E eu vou te falar, esse tesão dele na crença do que poderia acontecer com as famílias ali, que me alegrava, acho que isso aprendi muito com ele. Quando você olha para aquele negócio já pronto, você lembra de todos os momentos que você foi lá e contribuiu para colocar um tijolo, você, o associado, as famílias, porque o maior ganho para a gente estar na posição que a gente está é fazer amizade com essas pessoas que acabam se associando. Então, quando eu olho para o Vale hoje, eu olho para trás e vejo exatamente o mesmo tesão, até maior do que eu tinha quando eu participei como vendedor no Guará, que as pessoas, o Vale das Minas, ele se tornará uma marca, não uma estrutura, mas sim uma marca de comunidade, de pessoas para se encontrarem, de pessoas para poderem criar essas memórias, porque ele também vai funcionar como uma atividade poliesportiva na parte da noite, é o nosso planejamento também. Então, pegar a parte do clube ali social e fazer funcionar de noite. Então, Dani, é lindo que uma estrutura tão grande como essa e nessa proposta que ela está sendo implementada gera nas famílias que vivem e nasquelas que estão de passagem ali por um período. Então, eu vejo ele grande, eu vejo ele como um contexto familiar, eu vejo ele como um contexto muito seguro, onde você, inclusive, pode pegar um cara que você precisa fazer uma reunião na CACCast, se não for uma CACCast da vida, você vai poder falar uma reunião de negócio com ele dentro daquela estrutura. Porque será propício, entendeu? O ambiente será muito propício, né? Ele será. Que mensagem tu deixaria para quem quer fazer um investimento, né, no Vale das Minas ou fazer parte do projeto? Qual mensagem deixaria para esse indivíduo? Amigo, eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele vai muito além e, me perdoa, ele não se trata sobre convencer ninguém a nada. Eu vejo o nosso trabalho como um encontro. Quando você sai para jantar com uma pretendente, é uma troca mútua. Você a reconhece como mulher que talvez somaria na sua vida e ela reconheceria você como homem que somaria. É a mesma tratativa, Daniel. Então, o nosso trabalho é dar consciência local. Consciência àqueles que não têm e àqueles que têm entenderem e para terem consciência do que isso faz com a região. Ainda que ele não viva lá, porque não vão. Ninguém vai usar isso todo dia, talvez no primeiro momento, todo final de semana, mas a métrica de uso num parque aquático é a cada 3 meses, depois de um certo período. Então, a sugestão que eu dou é, a quem não conhece, se abra para entender como é que funciona, qual que é a nossa maior ideia para fazer com a região, o que o parque faz, quais são os benefícios, porque se você fechar os olhos para essa oportunidade, sem entender como funciona, possa ser que esse indivíduo se arrependa muito na frente, que é o que já está acontecendo hoje. Gente que conheceu em outubro, decidiu não fazer, ou talvez não deu ouvido, que está conhecendo agora está comprando, e está tentando comprar no mesmo valor que valia de época. Então, nós estamos aqui, tem 5 meses, vai fazer 6. Do título de lá para cá, teve quase 60% de valorização. Então, ou seja, a gente sempre vai vender título de mensalidade. Até a título de informação, sem sombra de dúvida, um ótimo negócio, né? É um ótimo negócio. Sem sombra de dúvida. Quem comprou logo no início, já teve um crescimento expressivo. E se vocês vão poder comprar na hora que vocês quiserem, porque o título de contribuição mensal a gente vai vender em ad eterno, só que pagará proporcionalmente o valor. Então, o que fica claro para mim, quanto mais eu convivo em campo, é que as pessoas vão se associar. E o que muda é o quanto ela vai estar disposta a pagar por isso, do ponto A ao ponto B de aquisição. Então, ela vai pagar quanto? Ela se abre para entender como é que funciona agora, fazer um esforço para fazer parte, tendo muito mais flexibilidade, ou ela deixaria para fazer isso depois, tendo menos flexibilidade, e a gente vai abraçar com o mesmo carinho e alegria, mas em tratativa de valor vigente. É isso aí, o bate-papo da noite foi com Gabriel Castro, do Vale das Minas Parque. Olha, desejar ao Gabriel um sucesso, desejar um enorme sucesso
no coquetel de lançamento do dia 27. Nós esperamos você lá. Eu creio que vai ser, sem sombra de dúvida, uma oportunidade, uma troca de experiência muito grande. Desejar sucesso nesse empreendimento do dia 27, tá bom? E também no decorrer de todo o projeto. Agradecer você pela audiência e pela paciência. E mais uma vez, te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum episódio do ACAC Cast, o podcast feito para você que faz a diferença.